Queridos irmãos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa programação aqui da IATSE Parolim Online. Você que está nos ouvindo e nos assistindo pela live do Facebook, nós temos a honra, o privilégio de estar com você nessa oportunidade para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. Vale lembrar, diante desta pandemia, nós estamos fazendo as nossas transmissões de acordo com toda a nossa diretoria, lembrando que é fundamental que você realmente nesses dias fique em casa, mas jamais deixe de ler a palavra, de compreender aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família em seu lar. Diante disso, nós nesta quarta-feira iniciamos então uma live muito especial para você. Que Deus venha abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar a tua casa e tudo o que você precisa. O nosso Deus, que é poderoso, Ele está para lhe propiciar, ok? Vamos fazer uma leitura bíblica. Neste momento nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Salmo 121. Salmo 121. Gostaria que você nos acompanhasse nesta oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor: levantarei os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Querido irmão, neste momento nós vamos ouvir um louvor. Eu gostaria que você, junto com a sua família, se reunisse em sua sala e juntos possamos então louvar a Deus. Esse louvor é um louvor que vai falar a tua alma, eu tenho certeza disso. E já já nós retornaremos.
subir ao céu, eu sei que lá estás, seu mergulhar no mais profundo mar. Me assentar no teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida eu te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham se quem te adora, Senhor. Adorar é o que sim, adorar é o que eu sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Que lindo louvor nós acabamos de ouvir. Eu tenho certeza que só o louvor já tem falado com você. Mas, claro que nós não poderíamos deixar de ouvir a palavra do Senhor. E neste momento, nós queremos ouvir nosso cooperador, nosso irmão Samuel Simões, fazendo uma leitura bíblica e fazendo uma reflexão acerca do que Deus tem para a sua vida. Escute e com certeza você será impactado pela palavra de Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos estar lendo no Evangelho de João, capítulo número 20, e o versículo de número 19, que diz assim: Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Jesus se pôs no meio deles e disse: Paz seja convosco. Meus irmãos, Jesus, ele, em seus ensinamentos, ele sempre gostou e frisava a respeito de pelo menos duas situações em diversas vezes enquanto ele estava reunido com os discípulos. A primeira dela, ele deixava bem claro e falava, alertava sempre aos discípulos que ele iria morrer. E os discípulos tinham uma certa dificuldade para entender a morte de Jesus e por que ele tinha que morrer. Jesus, ele veio para a terra com esse objetivo de morrer por nossos pecados. Mas os discípulos tinham essa dificuldade de entender por que ele teria que morrer. Certo dia ele estava diante do templo e disse para os discípulos, para quem estava com ele, dizendo: esse templo será derribado em 3 dias, em 3 dias eu reedificarei. Ou seja, quem estava com ele dizia: ele está doido pelo fato de saber que o templo havia demorado mais de 40 anos para ser construído e ele estava dizendo que em 3 dias ele ia derrubar e ia reedificar. Mas quem entende sabe que Jesus estava falando acerca de si mesmo, ele estava dizendo acerca da sua morte e da sua ressurreição. Então os discípulos tinham alguma dificuldade, ele em seus ensinamentos falando sobre a sua morte, alertando os discípulos sobre sua morte,
ele estava dizendo a respeito disso, e Pedro até repreendeu ele dizendo: Senhor, para de dizer que o Senhor vai morrer, para de dizer essas coisas. E Jesus, olhando para Pedro, vendo que não era mais Pedro que estava falando, disse: para trás de mim, Satanás, repreendendo também a Pedro naquela hora. Então os discípulos tinham essa dificuldade de entender que Jesus iria morrer. Jesus estava com eles, estavam fazendo maravilhas, eles não tinham falta de nada, eles andavam com Jesus sem preocupação. Quando eles pensavam que estavam sem dinheiro, não tinham o que fazer, Jesus mandava Pedro ir pescar, e na boca do peixe Deus mandava moeda para pagar a tudo aquilo que eles precisavam. Então eles tinham essa dificuldade de entender por que Jesus tinha que morrer. Outra dificuldade a qual eles não acreditavam era que Jesus teria que ressuscitar. Eles tinham uma certa dificuldade com relação a isso, para entender como Jesus iria ressuscitar, acreditar na ressurreição de Jesus. E Jesus por várias vezes estava dizendo: eu vou, mas eu vou ressuscitar. Eu vou, mas eu vou ressuscitar. Ainda mais Tomé, várias vezes eles conversavam dizendo: Jesus, como isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? Como é que vamos acreditar nisso? Então eram algumas dificuldades que ele tinha. E quando Jesus morre, e chega o terceiro dia, que era o dia que ele havia anunciado que iria ressuscitar, podemos ver até Maria Madalena. Maria Madalena está indo com mais algumas pessoas ao sepulcro a fim de lavar o corpo de Jesus. Ela está indo lavar o corpo de Jesus, ela está dizendo para si mesma, ela está declarando que ela não acredita que Jesus havia já ressuscitado. Mas quando ela chega no sepulcro, o texto vai nos dizer, a história vai nos dizer, que quando ela chega, a pedra já estava removida, ela entra, procura Jesus, e Jesus já não está mais ali. Glória a Deus por isso, ele não está mais ali. E quando ela fica preocupada, ela olha, vê uma pessoa e pensa que é um jardineiro, ela pergunta: moço, por um acaso você viu o meu Jesus, o meu Senhor? Eu vim lavar o seu corpo e ele não está mais aqui. Você viu para onde levar o seu corpo? Eu vim lavar, eu quero saber onde ele está. E ela não espera a resposta. Ela não espera a resposta quando ela se vira para ir embora, para correr, para tentar achar onde Jesus está. A voz de Jesus ecoa para ela e diz: Maria, eis-me aqui. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus queria honrá-la, sendo a primeira pessoa que iria ver a aparição de Jesus após ser ressuscitado. Então, Jesus se apresenta para ela, diz: Maria, vai e anuncia aos meus discípulos que eu já ressuscitei. Ela imediatamente sai correndo com a palavra da ressurreição de Jesus, e ela indo aos discípulos que estavam numa casa, e nessa casa estava trancada com medo da perseguição dos judeus, ela bate na porta, entra e diz: vocês não acreditam, Jesus já ressuscitou, ele apareceu para mim. E os discípulos meio que não acreditaram, por se tratar apenas de Maria Madalena que está anunciando para eles, porque Jesus poderia ter se aparecido para qualquer um. Eles não acreditavam que Jesus teria escolhido ela para ser a primeira a anunciar a sua ressurreição. Então eles não acreditam que é Jesus que havia ressuscitado, não acreditam nas palavras dela e na possibilidade dele ter ressuscitado. Então eles ficam duvidosos. Isso era no terceiro dia, pela manhã, e Jesus ainda não aparece para eles. Eles não acreditam nas palavras de Maria, mas Maria foi a primeira que viu Jesus ressuscitado e saiu a anunciar. O que me chama a atenção é que isso é no terceiro dia, pela manhã. Passa-se as horas, os discípulos estão trancados dentro de casa, nervosos com essa situação, ao tentar entender se Jesus vai ressuscitar, se Jesus vai aparecer para eles. Começam a se passar os dias, além de estar nervoso para saber se Jesus havia ressuscitado ou não, com essas dúvidas, eles têm medo da perseguição dos judeus, que os judeus possam fazer com eles. Eles estão pensando, se Jesus que tinha todo o poder, se Jesus que era todo poderoso, eles conseguiram matá-lo, o que é que eles vão fazer de nós, que nós somos pobres, somos os mesmos? Se eles entrarem aqui nessa casa, nós estamos mortos, nós estamos em perigo. Então eles fecham a casa,
casa, trancam a casa e ali ficam nervosos. E uma pessoa, quando está nervosa, meus irmãos, ela anda de um lado para o outro, ela fica pensando mil coisas, ela começa a cantar, ela começa a falar, ela tem vários e vários trejeitos por estar no mesmo ambiente, por estar na ansiedade, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Mas a Bíblia vai nos dizer que ao findar do dia, ao chegar à tarde, findando a tarde, na tradição, naquela época, a virada de um dia para o outro se iniciava quando saía a tarde e ia para a noite. Ou seja, estava findando o dia, passando do terceiro para o quarto dia já. E eles dizendo, Jesus não apareceu para nós ainda, já vai dar o quarto dia, e ele não apareceu, e ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Mas o interessante é que no fim da tarde, no limite, ele chega naquela casa e se apresenta para eles. É isso que me chama a atenção. Quando chega o limite, Jesus se apresenta para eles e diz, eu estou vivo porque eu já ressuscitei. E a palavra de Deus para o seu coração é, quando chegar o teu limite, Jesus ele vai se apresentar no teu problema, na hora certa, no momento certo, para te dar a resposta e dizer, a promessa está de pé, aquilo que eu prometi não caduca, não volta atrás, apenas confia, porque se chegou no teu limite, o limite é o lugar certo, é a hora exata para Deus se apresentar e trazer a sua vitória. Lembra de Atos capítulo 2, e findando-se o dia de Pentecostes, o texto vai dizer, estavam todos assentados no mesmo lugar. Quem sabe já estavam dizendo, vai terminar mais um dia sem promessas, sem milagres, sem aquilo que ele havia prometido para nós. Mais um dia, já estavam há 10 dias dizendo, manda a promessa, orando incessantemente. E quem sabe já estavam dizendo, é mais um dia sem promessa. Mas o texto vai dizer, de repente, eles já estavam cansados, sem perspectiva, de repente a promessa veio, a vitória chegou e um vento impetuoso encheu toda a casa. É isso que eu estou dizendo para você. No momento desta crise que nós estamos vivendo, no momento da dificuldade que nós estamos passando, quando você pensar que chegou o teu limite, ou quando você pensar que para a nossa situação, para a nossa nação, não existe mais jeito, chegou o nosso limite, Deus vem com a resposta e diz, eu cheguei para levantar você, para te ajudar, para trazer a solução, para levantar essa nação, para levantar esse país. Não se preocupa, porque no momento da crise, ele chega na hora certa, no momento certo. E para finalizar, o interessante é que eles estavam trancados naquele lugar. A porta estava fechada, eles estavam trancados lá dentro com medo, mas o texto vai dizer que Jesus entra na casa, mesmo com a porta fechada, e se apresenta no meio deles. Isso aqui me chama muito atenção. Eles estavam reunidos e Jesus chegou e se pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. Isso é interessante. A porta estava trancada. Ele não bateu na porta, ele não pediu licença, mas ele entrou com a porta fechada e se apresentou no meio deles. Então recebe essa palavra para a sua vida. Deus não precisa de porta aberta para entrar. Ele entra com a porta fechada lá dentro, ele reina a paz no seu coração para depois ele abrir a porta para você. Então receba essa palavra. As empresas podem fechar, os funcionários podem ser demitidos. Neste momento de crise, a porta pode se fechar, mas Jesus está dizendo, eu não preciso de porta aberta para eu trabalhar e entrar na sua vida. Se a porta estiver fechada, eu entro e trago milagre. Por que ele não abre a porta primeiro? Por que ele não abre a porta primeiro? É porque ele entra com a porta fechada. Isso aqui é coisa do céu. Ele entra com a porta fechada porque lá dentro, primeiro, ele precisa trazer paz para o seu coração. Porque a primeira palavra que ele chega para os discípulos, para todo mundo e se apresenta é, paz seja convosco. Eles estavam nervosos, não sabendo se Jesus ia chegar naquele dia, não sabendo o que iria acontecer. Estavam nervosos, ansiosos acerca do que iria acontecer com eles no meio daquela crise e no meio da perseguição. Mas a primeira palavra de Jesus é,
paz seja convosco. Paz seja convosco. Primeiro ele te dá paz, para depois ele abrir a porta. Recebe essa palavra para o seu coração e grave isso. Primeiro ele te dá paz, para depois abrir a porta. Ele sai daí, ele sai dali e vai anunciar aos discípulos. Tomé não acredita, Tomé não duvida, mas ele se apresenta para todos eles e diz: Pai seja convosco. Então recebe essa palavra no momento de trevas, no momento de prova, no momento em que você achar que não tem saída, o que Jesus está longe, nem vai chegar, Ele está chegando, Ele está dizendo: quando chegar o teu limite, quando você pensar que não tem mais jeito, eu chego, trago a paz e depois eu abro a porta para você, eu abro a porta para você. Então recebe essa palavra. Se você pode comigo, você que está assistindo esse vídeo, essa transmissão, esse texto e essa palavra de Deus para o seu coração, feche os seus olhos e recebe essa palavra de Deus. No momento de crise e dificuldade, Ele abre a porta quando você menos esperar. Mas fica tranquilo, tenha paz no seu coração. Pode o vento soprar, pode tudo desmoronar, pode você pensar que a sua casa vai ser atingida, mas Ele está dizendo: recebe essa palavra, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, e no meio desta crise eu te trago paz e tenho a solução para a sua vida. Eu quero fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos na sua presença, Senhor. Que essa palavra venha alcançar os corações e nesse momento de tristeza ou nesse momento de dificuldade venha trazer paz. Pai, quando pensamos que é o nosso limite ou que não temos mais jeito, cremos que o Senhor vai chegar com a solução. Porque o Senhor na prova nos testa para nós entendermos qual é o nosso limite e saber quem nós somos. Mas cremos que no meio da prova ou da situação Tu nunca falhas e Tu sempre serás um Deus de resposta e de milagre, Pai. Acalme os nossos corações no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da angústia. E traz-nos paz, Senhor, para que a porta seja aberta e o Teu nome seja glorificado. É o que nós cremos em nome de Jesus. Nós já Te agradecemos. Receba essa palavra e que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir uma palavra de reflexão ao teu coração. Nós queremos agradecer pelo privilégio de ter você conosco nesses momentos onde a palavra, o louvor, entraram dentro da sua casa através do poder de Deus. Que você possa fazer uma reflexão e no próximo culto que nós vamos ter online, você possa partilhar conosco desses momentos tão maravilhosos. Entre nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Facebook, nós podemos conectar com você, você pode mandar seus pedidos de oração através do nosso Facebook, através do YouTube. Então entre em contato, Iadice Parolim, e você vai receber essa bênção. O meu pedido como dirigente dessa congregação é que você não pare, irmãos, de orar, não pare de buscar a Deus e fazer a obra do Senhor, mesmo dentro da sua casa. Você que é um dizimista da casa do Senhor, você pode também ofertar aqui todos os dias, de segunda a sábado, nós estamos aqui das 8 até as 9 horas e no domingo nós temos a nossa live ao vivo aqui das 19 horas até as 20 horas. Então venha, oferte a casa do Senhor. Nós temos inúmeros trabalhos sociais, nós temos famílias que são abençoadas através das nossas assistências sociais aqui com cestas básicas, ajudas financeiras. Então ajude o Departamento de Assistência Social, ajude a igreja e com certeza Deus vai te abençoar. Querendo Deus, você esteja conosco nos nossos cultos online e Deus venha abençoar a tua vida. Até breve, querendo o bom Senhor Jesus. Amém.